fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Meus amigos, queridas amigas, tenho refletido ou denunciado em vídeos anteriores sobre os males da concentração. Creio ter demonstrado suficientemente como a concentração exclui pessoas, exclui regiões, exclui países, enquanto a riqueza, quero dizer, o bem-estar, o acesso aos bens que o progresso traz, não só os bens materiais, mas a saúde, a cultura, a educação, o lazer, o que significa dizer as condições plenamente humanas de vida. Essas condições têm se acumulado cada vez mais num número cada vez menor de pessoas, de países e de regiões. Infelizmente, essa participação fica cada vez mais restrita, nesse número cada vez menor, eu repito, de pessoas, de regiões e de países. Meu livro Participação em Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio, que publiquei pelo ano 2000, antecedendo, portanto, ao livro Participação em Solidariedade número 2, que é o que nos inspira, mostra que 10 anos antes, 62% da riqueza produzida no mundo estava nas mãos de 10% da população, enquanto que os 10% mais pobres da população possuíam apenas 2%, 62% contra 2%. No entanto, mais grave ainda do que esse desequilíbrio é que 10 anos depois, essa disparidade se tornara mais gritante ainda. Os 10% mais ricos passaram a possuir mais de 70% da riqueza mundial, enquanto que os 10% mais pobres diminuíram sua participação para 1% apenas. Mais grave ainda, se evidencia esta tendência a uma separação cada vez maior, a uma distância cada vez maior, quando se percebe que o processo de concentração vem ocorrendo muito mais rapidamente do que o processo de produção da riqueza. Cálculos aproximados, esses que os economistas não costumam fazer e os sistemas procuram sonegar, mostram que enquanto a riqueza mundial, o PIB mundial, está crescendo aí em torno de 3% ou menos ao ano, a velocidade da concentração se situa em torno, ou provavelmente acima, de até 6% ao ano. O que também explica a tendência segundo a qual quem tem mais passa a ter cada vez mais, e quem tem menos passa a ter cada vez menos, aumentando a distância entre as condições de vida no mundo e, portanto, desequilibrando todo o processo humano. Isso mostra também que o tamanho do desequilíbrio e, por consequência, da insustentabilidade do modelo de organização social que estamos vivendo, ou acaso você conhece que na natureza existe algum elemento que é capaz de sobreviver, seja lá qual for o desequilíbrio em que ele esteja. Mostra também, além disso, que alguma forma de ruptura desse modelo em que vivemos é inevitável
e que é imperioso criar um novo modelo de organização e funcionamento da sociedade. Mostra que criar esse modelo significa perceber e admitir que estamos passando por uma verdadeira transição civilizatória, desse modelo que se esvai ou que se esvaiu para um novo modelo, uma nova era. Mostra ainda que essa nova era terá de organizar-se de forma diferente da organização e do funcionamento em que ainda vivemos. Mostra, enfim, que permanecer nesse modelo ultrapassado fará crescer o caos e será inevitável o advento de alguma forma de ruptura, qual eu não sei, mas de consequências imprevisíveis. Enganam-se, pois, aqueles que imaginam, pensam e até ensinam que as crises que vivemos em tantos, ou sei lá, em todos os setores da vida individual e da vida social, constituem apenas questões passageiras, conjunturais, e que serão superadas através de medidas conjunturais. Na verdade, essas crises são apenas consequências iniciais desse processo de ruptura, se os processos não forem revertidos. Mas para reverter esse processo, ou esses processos, são necessárias medidas em profundidade, muito além das medidas conjunturais, que costumam estar em debate e que são aplicadas. Que não se esteja percebendo essa dimensão civilizatória das crises é que me preocupa. Preocupa-me a ausência das pessoas e das instituições responsáveis em perceber esse processo, situar-se nesse debate e propor soluções para a mudança. E eu não me refiro tanto às classes políticas que, infelizmente, não costumam ter tempo ou competência, sei lá, para debruçar-se sobre questões de tal magnitude. Nem tanto me refiro às igrejas, preocupadas no alcance dos fins, sem muita preocupação com o ordenamento dos meios necessários para alcançá-los, a não ser no plano espiritual, meios necessários nesse plano, mas que tem que chegar à reformulação da vida concreta, da vida real. O que me preocupa efetivamente é a ausência das universidades, preocupadas não sei bem com o quê, enquanto centros de desenvolvimento das ciências e da tecnologia, como se proclamam, como deveriam ser, e até são às vezes. Mas identidade essa de serem centros de formulação de propostas inovadoras, identidade que tantas vezes substituem pela preocupação em distribuir diplomas, títulos, preparar mão de obra para o mercado, aliás, esse mercado que está agonizante. Preocupa-me a ausência de intelectuais, de professores, de estudiosos, sobretudo dos estudiosos das ciências sociais, os comentaristas da mídia, formadores da consciência social, ou serão apenas manipuladores da opinião pública. É neste ponto, meus amigos, minhas amigas, que se impõe um passo adiante. Porque, como dizia Zilda Arns, as classes mais ricas frequentemente são muito duras de coração. Não sei se é só dureza de coração, ou se é também comodismo causado pelo privilégio, ou pelo próprio privilégio onde vivem tantos, e talvez estamos até vivendo nós,
privilégio que não os deixa se mover na linha de contribuir na construção de uma sociedade desconcentrada, única forma de viabilizar o reequilíbrio da sociedade, ampliando a participação dos que são excluídos, tendo presente que não se trata apenas da exclusão financeira, mas em suas múltiplas dimensões, como temos visto. É preciso ter consciência que, para viabilizar a mudança em sua verdadeira e necessária dimensão, implica rejeitar teorias, leis, políticas e medidas que levam à concentração. Sei que isso significa uma revolução, mas quero dizer que não me refiro que signifique uma revolução armada, mas sim uma revolução de consciências, de conceitos, de políticas e de medidas de governos e da sociedade que é fonte de todo poder. A questão da participação está, pois, profundamente ligada à questão da solidariedade. Quero iniciar nossa reflexão analisando um exemplo muito atual, muito evidente, para quem, além de sentir junto, apiedar-se, expressar sua solidariedade, quer entender de fato a verdadeira questão que está por trás da tragédia a que vou me referir, e, portanto, de contribuir no esforço para que tal tragédia não se repita. As que vemos hoje, as tragédias, que são sobretudo consequência das formas de concentração do passado, o domínio colonial dos mais poderosos sobre os mais fracos, ou as tragédias que virão, que vão ser consequência das novas formas de colonialismo, que a força da ciência e da tecnologia concentradas permitem. A tragédia que quero analisar sob esse ângulo é das migrações em condições degradantes ou subhumanas de milhares, brevemente serão milhões de pessoas, e da África para os países da União Europeia, tragédia que se repete no Extremo Oriente, das pessoas também absolutamente excluídas, que buscam os países onde imaginam poder fugir das condições subhumanas em que vivem em seus países e que são rejeitados. O ângulo sob o qual quero analisar essas tragédias é o da solidariedade. Mas a solidariedade que vai além da virtude e da compaixão e que vai além da justiça, como no passado a justiça ultrapassou o conceito simples de virtude. Mas estou me alongando muito. Concluo, pois, esperando contar com você, meu caro amigo, minha querida amiga, no vídeo que gravarei em seguida, com essa análise. Enquanto isso, acesse, compartilhe, convide seus amigos e suas amigas a nos acompanharem em nossa página no Facebook, Civilização Participativa e Solidária, ou em meu site. E nos encontraremos brevemente para analisar o conteúdo verdadeiro da solidariedade. Obrigado, meu querido, minha querida. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só.